Começando mais um vídeo, espero que dê tempo sim de fazer o vídeo, só tem 17 minutos, então bora lá. Olá, manaus, eu estou de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E no livro de hoje eu vou falar sobre mais um livro do Wattpad, O Diário de Dulce, pela autora Emanuele. E eu vou deixar o link dela aqui na tela para vocês poderem ir lá conferir os trabalhos dela, além desse livro. Mas antes da gente realmente começar este vídeo, eu tenho um pequeno recadinho para vocês. Eu estou querendo fazer um novo quadro aqui no canal chamado Para Que Ler. O Para Que Ler vai ser para livros que você tem que ler para conseguir entrar em uma universidade. E eu quero ter um pouquinho mais de influência aqui na plataforma para poder trazer esses conteúdos para vocês. Então eu peço para vocês que me ajudem a chegar nos 200 inscritos. E é muito fácil para você fazer isso, é só você pegar esse vídeo ou um que você adora, enviar para um amigo, postar nas suas redes sociais e enviar um vídeo que você acha a cara de um amigo para um amigo. E sem mais delongas, e vamos pro vídeo. E eu vou ler a sinopse rapidinho para vocês ficarem ainda com mais vontade de ler esse livro. Meu colarinho tá ruim, então vamos ajeitar. Um simples diário pode mudar o rumo da vida inteira. Dulce é uma jovem de 17 anos que mora com seu pai numa cidade com menos de 5.000 habitantes. O seu pai é um exemplo de pessoa na cidade, muito respeitado, de boa conduta, apesar de ter um lado obscuro. Ela perdeu a mãe no acidente de carro quando eles voltavam de uma festa na casa da amiga de Dulce. Foi uma tragédia e tanto. Os anos se passaram e o pai de Dulce mudou completamente com ela. Isso fez a jovem se perguntar o motivo de tanta crueldade vindo dele. Ele não lembra como aconteceu o acidente, pois naquela noite as lembranças se perderam. As cenas ficaram embaraçadas. É um segredo que ainda precisa ser desvendado. Em meio a tudo isso, uma velha paixão irá se reacender novamente. Esse livro ele é recomendado para maiores de 16 anos porque ele tem várias questões que ativam gatilhos, como violência, principalmente violência contra a mulher e violência doméstica, suicídio e depressão. Então você vai ter que ler por conta própria e assumir os seus riscos. Logo de cara, no prólogo, a gente se depara com uma forte cena entre um casal. E apesar de não ter descrição do que está acontecendo, somente diálogo, as falas são tão fortes e tensas que acaba engageando o leitor a ler aquela cena. Porém, se tivesse a descrição do que está acontecendo com os personagens, tipo, eu tô gesticulando, isso poderia ser uma descrição. Ou como o que os personagens estão falando naquela cena, se eles estão chorando, se eles estão brigando, se o cara tá batendo no volante, se... enfim, o que seria encaixar-se nessa situação. Mas não tem isso, e isso seria fundamental para deixar a cena ainda mais tensa do que ela já é, apenas com diálogo. Mas uma coisa que deixa essa cena ainda mais tensa é que ela pode muito bem acontecer de verdade. E deve acontecer na vida real. No primeiro capítulo a gente vê que o pai da nossa protagonista, a Dulce, que no caso ele se chama Marcos, ele não aceita ela como se fosse uma filha e sim um fruto de uma traição. Isso explica no prólogo. E trata ela com desdém, bate nela. Praticamente ele trata ela como uma escrava. E na frente das outras pessoas, o pai dela é totalmente normal com ela, e o que isso deixa a situação ainda pior. E ela não conta pra ninguém dos maus tratos que ela recebe. Em casa ela fala pra sua melhor amiga que o pai dela é um monstro, mas não fala que ele bate nela. E depois do jantar do monstro do seu pai, onde ela é assediada por um colega dele, ele começa a defender ela e até expulsa o cara de lá. E ele faz isso porque ele percebe que ela é uma jovem mulher muito bonita. E ele, na minha interpretação, ele quer se aproveitar dela. Outra coisa importante que acontece nessa primeira parte da história é que um antigo amor da Dulce aparece, um amor de infância, e eles voltam a se envolver. Só que não é muito bem explorado, tem uma cena assim deles antes de ter um envolvimento, e já nos próximos capítulos eles estão namorando. Uma coisa que me fez achar esse livro um pouco chato é que ele tem uma linguagem muito formal, e isso acaba fazendo que perca o peso da atualidade. De maneira nenhuma estou dizendo para escrever
de qualquer jeito, não, bem pelo contrário, você tem que saber escrever bem, escrever corretamente, mas tem coisas que a gente não usa no nosso dia a dia e que se a gente botar num livro vai parecer um livro de época. E a gente, numa leitura, principalmente nas frases, a gente tem que falar meio usando a linguagem não perfeita, eu esqueci o nome, porque senão vai meio que desgastar o leitor. E um livro para o público jovem e não acadêmico, ele precisa sim ter uma linguagem menos formal para ajudar na facilitação da leitura para os leitores. E novamente, não estou dizendo para você escrever de maneira errônea, de qualquer jeito. Uma boa ortografia é a chave, uma das chaves pelo menos, para você fazer sucesso nos livros. Voltando agora para o livro e não sobre a ortografia, o livro ele peca no sentido de não ter descrição nos acontecimentos, como eu falei do prólogo, que só tem as falas. Além de muita coisa acontecer e você só ouvir essas coisas acontecerem, porque elas não foram descritas, elas não aconteceram no momento que está se passando a história, e sim entre 2 capítulos, mas aquela coisa era muito importante. No último capítulo que eu li para fazer esse roteiro, capítulo 10, a Dulce, ela está visitando a mãe dela e ela começa a contar várias coisas que aconteceram. Coisas como um suicídio, ela começa a namorar com esse amor de infância dela, mas a gente não vê isso realmente acontecendo. Isso só acontece e é jogado na cara do leitor. Essas coisas que acontecem, elas são importantes para o desenvolvimento da história e para o desenvolvimento dos personagens. Pode não parecer às vezes, mas é importante. Agora a gente vai falar diretamente com a Emanuele. O que eu tô falando aqui nessa resenha pode parecer um pouco duro, mas eu vi potencial no seu livro. A história ela tem um senso de realidade e de que essas coisas que você está escrevendo podem muito bem acontecer. E isso meio que tira esse clichê de coisas mais idealizadas. O que você precisa fazer é revisar bem a estrutura do seu livro, a ortografia. O que você precisa fazer é revisar bem o seu livro, colocar mais descrição e não deixar as coisas muito corridas. O que aconteceu no capítulo 10, em que você relatou um bocado de coisa importante, mas você não contou pra gente, você só jogou na cara que aquilo aconteceu. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou dele. E se você não leu, comenta quando você for ler. Hashtag Vindo Meu Mundo para a autora saber que essa resenha está fazendo efeito. Comentem também o próximo livro que vocês querem que eu traga aqui para o canal Wattpadiano ou não. E para você não perder o vídeo do livro ou da série que você quer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para ser o primeiro a chegar aqui quando eu lançar esse livro. Um beijo e até a próxima!